as três principais coisas que você vai conseguir se destacar numa autenticidade visual. Porque assim, ser autêntico tem vários fatores, mas principalmente esses três fatores realmente vai mudar o jogo aqui na internet, tá? Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer para ser autêntico é pensar nas suas cores. Falar, poxa, quais cores que eu estou utilizando aqui na minha rede social que vai conectar realmente com meus clientes? Porque assim, o mais natural, gente, sabe o que acontece? Eu vou ser bem sincero para vocês. O mais natural e o mais normal que as pessoas fazem é simplesmente quando elas estão pensando nas cores que elas vão utilizar, na sua paleta de cor, elas simplesmente elas abrem o Pinterest ou abrem o Google ou então pegam uma página que elas gostam e simplesmente dão um Ctrl+C, Ctrl+V e usa aquelas mesmas cores, tá? Isso é bom? Não, é horrível. Por quê? Eu vou te explicar. Porque assim, o meu exemplo, quando eu escolhi as minhas cores, eu estava pensando em uma coisa. Eu estudei as cores, eu estudei o significado das cores. Eu sabia o que eu queria transmitir para minha audiência. Eu entendi que se eu usasse dessa forma, eu conseguiria atrair um público bem específico, tá? Agora imagina você que você trabalha com confeitaria, um exemplo. Aí você acha a minha identidade visual bacana e você copia a minha identidade visual, ou então copia de qualquer outra pessoa, então copia da internet. Você não vai conseguir ter o mesmo resultado que eu estou tendo. Por quê? Porque eu escolhi bem pensado as cores que eu vou utilizar. Porque cada cor transmite uma coisa. Então eu escolhi o amarelo de propósito porque eu sei que ele transmite uma sensação para as pessoas. Então se você escolher e copiar, você vai estar transmitindo uma sensação errada para as pessoas do seu nicho. Porque, como eu falei, o McDonald's escolheu as cores que eles têm hoje, o amarelo e o vermelho, porque essas cores, elas despertam fome em você. Quando você olha para aquele símbolo do Mac, que é amarelo e vermelho, naturalmente você sente vontade de comer, você fica com fome. E é de propósito isso, tá? Então imagina só se eles tivessem olhado para a marca, sei lá, agora da Samsung, que é um azul, e falasse, nossa, a Samsung tem uma marca muito bonita, as cores dela são lindas. Eu vou fazer uma coisa igual a Samsung. Imagina só que trapalhada que seria McDonald's com as cores azul. Não seria nada bom. Por quê? Porque eles ele simplesmente tentaria ser igual a uma outra pessoa. Então, assim, se você quer ser autêntico aqui no Instagram, português bem claro, pensa muito bem nas cores que você vai escolher, tá? Começa por aí, tá? É a pontinha do iceberg. É lógico que tem um mundo inteiro de coisas que você precisa fazer, mas a ponta do iceberg é suas cores. Quais cores que você vai utilizar, quais cores que você escolheu para utilizar, as suas cores realmente estão corretas? As cores que você escolheu realmente são cores que você realmente parou, pensou, analisou, estudou? Ou foi aquelas cores que você simplesmente achou bonita e copiou, tá? Aí lembra a parte da autenticidade, tá? Se você for uma cópia, você nunca vai se destacar no meio da multidão. Você vai estar sempre na sombra de alguém. E você não vai querer andar na sombra de alguém para sempre, certo? Você vai querer ser uma pessoa diferenciada, tá? A segunda coisa que você tem que fazer para ter uma identidade, aliás, para ter uma identidade também, mas para ser uma pessoa autêntica aqui no Instagram, é os seus elementos, tá? Isso é muito importante, gente, muito importante. Quais elementos que você está utilizando? Quais elementos que você está associando à sua marca, tá? Porque assim, não é qualquer elemento que vai te trazer uma autoridade, entendeu? Por exemplo, você tem que pensar muito bem também quais elementos que combinam com a minha marca. Quais elementos que eu vou conseguir atrair mais pessoas para o meu Instagram? Quais elementos que eu vou conseguir atrair mais clientes? Porque isso atrai clientes, tá? Isso daí, os olhos é poderoso. Sabe aquela expressão que as pessoas falam que a primeira impressão é a que fica? Exatamente. A primeira impressão é a que fica. Se você deixar para os seus clientes uma má impressão, se você não conseguir transparecer nos seus posts uma impressão legal, se você não conseguir conectar e transparecer as suas ideias num bom post, num bom visual, você vai passar uma impressão ruim. E geralmente a primeira impressão é a que fica. Por quê? Porque a pessoa ela vai pisar no seu Instagram
e simplesmente ela não vai gostar do que está vendo e vai sair e vai nunca mais vai voltar. Ou seja, a primeira impressão é a que fica, tá? Então, como que você faz para impressionar as pessoas? Você faz isso através das cores e dos seus elementos, tá? Por exemplo, uma dica que vocês podem seguir, gente, uma dica que vocês podem seguir que funciona muito bem, funcionou para mim e vai funcionar para vocês. Quando vocês forem escolher os elementos para vocês utilizarem na sua identidade visual, o que que vocês podem fazer, cara? Faz o seguinte, pega elementos abstratos, tá? Elementos abstratos é o que muda o seu jogo. Por quê? Porque às vezes você pega um elemento ali que você não dá muita coisa para ele, você acha ele feio, que não faz sentido, mas quando você coloca ele num cantinho, quando você põe ele, sei lá, em algum lugar do seu post, ele faz uma diferença absurda, tá? Ele deixa mais bonito, ele conecta com as pessoas. E uma dica muito interessante também, sempre utilize os mesmos elementos. Por quê? Porque é na repetição que mora o sucesso, tá? As pessoas, de tanto que elas olharem para os seus elementos, para suas cores, você vai construir uma marca, tá? Você vai consolidar uma marca. Então, assim, é proposital. Eu posto sempre os mesmos elementos, sempre os mesmos elementos, sempre as mesmas cores, para que você consiga entender que sou eu que estou falando com você. Eu não quero que você pense que é outra pessoa, não. É o Renato do Canva que está falando com você. Então, como é que eu consegui gerar isso na sua cabeça? Foi através da repetição de cores e de elementos, certo? Mas não para por aí. Tem uma outra coisa também que você vai conseguir ser autêntico, né? Aqui na internet, visualmente falando, que são as suas tipografias, certo? Não adianta você querer... você abre o Canva, a primeira coisa que a gente faz... Eu já caí nessa tentação e admito. A gente vê uma infinidade de opções de fontes, na verdade. Você também já deve ter visto. E a primeira coisa que você quer fazer é usar aquelas fontes que são mais bonitas, no caso. Aquelas fontes que são mais difíceis, né? Aquelas fontes mais trabalhadas. Cara, é legal. Sim, é muito bom. Mas, cara, vai por mim. Isso não vai conectar muito bem. Por quê? Porque realmente as pessoas elas precisam bater o olho e entender logo de cara. Lembra que eu falei que a primeira impressão é a que fica? Imagina só se você põe uma fonte que não é tão legível, você posta alguma coisa, você muda sua rede social para essas fontes, e quando o seu cliente bate o olho, ele não vai conseguir entender nada que está escrito. Ou então, ele vai precisar se esforçar para ler o que está escrito. Isso é horrível, tá? Não faz isso. Dê preferência sempre para fontes que sejam simples, fontes que você consiga bater o olho e já entender logo de cara. Talvez não vai ser a fonte mais bonita, talvez não. Existam fontes que são mais bonitas do que eu uso. Eu sei disso, eu reconheço isso. Porém, a fonte que eu uso é a fonte mais fácil que eu consigo ler. E é isso que eu quero. Eu quero atrair a atenção dos meus clientes. Eu quero atrair a atenção dos meus seguidores. Porque eu sei que se eu conseguir atrair a atenção deles hoje, no futuro próximo você vai virar meu aluno.